Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Porto Seguro. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo aqui no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir na Porto Seguro. Antes de entrar nesse conteúdo, eu já vou logo te convidar para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. E não se esquecer de deixar likezera para poder dar uma força aqui para o investidor raiz. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Porto aqui na tela do meu computador. Bom, a Porto, eu estou gravando aqui dia 15 de fevereiro, o mercado ainda não abriu, tá? A gente pegar no ano, ela já está subindo quase 19%, uma bela alta, né? Nos últimos 12 meses, uma alta de 27%. Será que vale a pena investir na Porto Seguro? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você acha da empresa? Comenta aqui, Porto Seguro é top, Porto Seguro é cilada. Quero saber aqui a sua opinião sobre a Porto. Bom, a Porto, acredito que você já conheça, né? A empresa que está aí no ramo de seguros. Ela atua em vários ramos de seguros, né? Principalmente no seguro de automóveis. Ela é líder no segmento de automóveis aqui no Brasil, mas ela também tem o seguro residencial, seguro empresa, seguro de vida, entre outros seguros. Código de negociação PSSA3, então ela só tem ações ordinárias. E ela tem um free float de aproximadamente 27,8% do capital está aberto ao mercado. E ela tem tag along aí de 100% em suas ações, o que é muito bom aí para o minoritário. Continuando aqui a análise, recentemente a Porto Seguro, além dela reportar o resultado, que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, ela anunciou o fato relevante aqui no dia 8 de fevereiro, ela aprovou programa de recompra de ações. Então quem acompanha aqui nos meus vídeos sabe que eu gosto bastante de ver uma empresa recomprando suas ações. Por quê? Porque quando ela está comprando, né? Quando ela está recomprando, obviamente é porque está achando que está barata. A própria empresa não iria recomprar suas ações se ela estivesse identificando que aquelas ações estejam caras, sabendo, né, que ninguém mais do que os próprios donos, para poder ter uma visão melhor ali, né, sobre o que eles acham ali de precificação do negócio deles. Continuando aqui, o que a gente consegue ver? Vai ter essa recompra, que é uma forma de gerar valor a mais para os seus acionistas. Por quê? Porque quando recompra, diminui a quantidade de ações em circulação, o lucro por ação aumenta. Consequentemente, no longo prazo, se o lucro se estabilizar ou crescer, ele vai fazer as ações valorizarem. E além disso, também o dividendo fica maior, porque é um dividendo que é repartido por uma quantidade menor de ações, tá? Então, gosto bastante de ver esse movimento. E aqui, olha só, eles estão falando que vão recomprar até 10% das ações, o que, na minha opinião, é uma baita recompra, né? 10% é bastante coisa, tá? E eles informaram também que eles vão ficar aqui o prazo de um ano, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui nesse fato, mas aqui no fato relevante eles informaram que vão ficar um ano recomprando aqui, ó, início dia 8 de fevereiro de 2023 até o dia 7 de fevereiro de 2024, ou seja, a qualquer momento aí eles podem estar recomprando essas ações, tá? Então é um fato relevante que eu gostaria de trazer, porque é muito importante, é algo que eu gosto bastante de ver. Continuando a análise, eu vou pegar aqui o meu marca-texto para a gente entrar nos destaques financeiros aqui, a DRE da Porto Seguro. A gente consegue ver, né, a empresa, ela informou que cresceu basicamente em todas as suas linhas de negócio, né, todos os seus tipos de seguro. Ela vem apresentando um crescimento muito forte, o que é muito bom, é claro, se segurar o sinistro, né? Sinistro também é normal que o sinistro vá aumentando, mas se eles conseguirem equacionar isso aqui, o resultado acaba vindo muito forte. Então a gente olha aqui no quarto trimestre, eles cresceram 26% a receita de prêmios emitidos, muito bom, crescimento excelente. A receita financeira também cresceu 31%, receita de intermediação financeira, e receita de serviços também crescendo aqui 97%. Essa receita de serviço, eu acredito que teve um crescimento porque eles tiraram serviços que eles entregavam aqui, acho que dentro do seguro alto, e jogaram aqui dentro de receita de serviço. Acho que teve uma subdivisão aqui, tá?
salvo engano. Mas o que mais interessa aqui é o prêmio de seguros, né, e a intermediação financeira. Então a gente consegue ver que a intermediação financeira cresceu bastante, prêmio de seguros principalmente, né, um crescimento bem forte, saindo de 4,9 bilhões para 6,2. É claro que os sinistros também aumentaram, né, o sinistro saiu de 3,1 para 4 bilhões, aproximadamente 4 bilhões, crescimento de 27,9%. A provisão não aumentou tanto. Isso aqui é bom, tá? Por quê? Porque eles conseguiram aumentar consideravelmente a receita da intermediação financeira e, ao mesmo tempo, a provisão não cresceu tanto, né? A provisão saiu de 193 milhões para 274. Quando a gente chega aqui embaixo, que é o que mais importa, a gente consegue ver que o lucro operacional cresceu 129%, ou seja, mais do que dobrou. O resultado financeiro também melhorou, né? Vale ressaltar que quando a gente fala de seguradora, elas ganham dinheiro através de um resultado financeiro. Por quê? Porque o seguradora, como funciona o negócio de uma seguradora, né? Ela emite um seguro e você vai pagando por aquilo e às vezes você não usa. Então o dinheiro que a gente chama de float, né, que é o dinheiro que ela vai segurando ali através das vendas que ela fez, ou seja, ela recebe, se ela precisar usar, ela vai lá e vai pagar a indenização para o cliente. Então, mesmo assim, né, antes de acontecer isso, ela vai rentabilizando aquele dinheiro das vendas que ela fez. Então a gente consegue ver aqui que o resultado financeiro também cresceu muito. Olha só, saiu de 138 milhões para 205 milhões. E aí o principal linha aqui que a gente tem que analisar, né, no momento, nessa demonstração, é o lucro antes dos impostos. Então a gente consegue ver que o lucro dobrou, tá? Então um resultado muito forte. A gente chegar aqui embaixo não teve tanta diferença, porque aqui a gente consegue ver que a parte de impostos, em vez dela pagar imposto, no mesmo período do ano passado ela recuperou impostos, tá? Então a gente não pode ficar olhando só para o lucro líquido, tem hora, né? Porque pode haver algum tipo de efeito não recorrente. Mas quando a gente avalia aqui o lucro antes dos impostos, ela teve um crescimento de 101% e o lucro operacional de 129%. Então um resultado muito forte. Quando a gente olha no ano, o lucro antes dos impostos diminuiu, né? Saiu de 2 bilhões para 1,5 bilhão e o lucro líquido também teve uma certa queda, saindo de 1,5 bilhão para 1,1 bilhão. Então, resultado de 2022 contra o ano de 2021 foi um resultado pior, tá? Mas a gente consegue ver que nesse quarto trimestre de 2022 a empresa vem apresentando uma recuperação muito forte. Então é isso aqui que mais me chama a atenção no momento, tá? Então, na minha opinião, o resultado desse quarto trimestre de 2022 veio um resultado muito forte aí para Porto Seguro. Entrando aqui em alguns destaques, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, o índice combinado é um indicador que vocês têm que analisar muito quando vocês vão acompanhar as seguradoras, porque basicamente ele mede o quanto que a empresa recebe através dos prêmios emitidos, ou seja, através dos seguros vendidos, quanto que ela está gastando em despesas, né? Então a gente consegue ver que mais ou menos no segundo trimestre, olha só, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2022, aqui tem aqui, ó, 60% ela teve que usar para sinistro, 24%, né, 23,9% para comercializar vendas, né, e tudo mais. Despesas administrativas 11%, 11,6%. Ou seja, no final das contas, se a gente pegar aqui o primeiro trimestre de 2022, 99,5% do dinheiro que ela ganhou com a venda dos seguros que ela vendeu, ela teve que gastar para girar a operação dela. Então, praticamente não teve margem nenhuma no primeiro trimestre de 2022. E aqui a gente consegue ver que no decorrer do ano, isso aqui foi melhorando. Ou seja, esse índice combinado, quanto mais baixo ele fica, mais eficiente a empresa está sendo. Então, a gente consegue ver que no segundo trimestre de 2022 ele caiu para 99. No terceiro trimestre de 2022, ele já caiu mais, ele caiu para 96. E no quarto trimestre caiu para 89,6. Então, nesse quarto trimestre, o resultado ele já veio muito forte. E aí a gestão vem informando, né, que a questão de reprecificação, avaliação melhor dos riscos, contenção das despesas operacionais, despesas com sinistros também. A soma disso tudo fez com que ela conseguisse melhorar bastante a eficiência da empresa no decorrer do ano. Então a gente está vendo aqui que agora ela está entrando num momento muito bom. A gente consegue ver também o lucro, olha só, o lucro começou no primeiro trimestre com 83
milhões. Aqui no quarto trimestre, o lucro líquido de 401 milhões. Então, assim, ela vem crescendo bastante aí no decorrer do ano. Isso me chama bastante atenção. E a rentabilidade também está voltando a subir consideravelmente. Outra questão aqui que eu gostaria de destacar sobre o seguro alto, né, que é a principal fonte de receita da empresa. Então, você que vai investir em Porto Seguro, eu sugiro que acompanhe bastante essa parte do seguro alto. A gente consegue ver o seguinte: a frota dela, que estava aqui em 5,7 milhões de carros, ela caiu um pouquinho a frota, né? Caiu para 5,6 milhões. Porém, olha só, o prêmio que ela emitiu saiu de 3,08 bilhões para 4,02 bilhões. Então, o que está acontecendo aqui? O que esse gráfico está mostrando para a gente? Que ela está conseguindo, mesmo a frota diminuindo um pouco, o ganho dela com as vendas dos seguros está aumentando consideravelmente. Por que isso está acontecendo? Porque ela está subindo o seu preço, e mesmo ela subindo o preço, quem tem seguro de carro sabe que o seguro subiu, mas ela está conseguindo, mesmo subindo esse preço, ela não está perdendo grande parte da sua frota. Ou seja, ela está conseguindo repassar preço e aumentar a sua lucratividade. Isso aqui é muito bom e me chama bastante atenção, tá? Se ela manter nessa pegada, conseguindo reajustar preço e segurando ali aquela frota, às vezes ela não precisa nem crescer tanto o número de carros segurados, mas só com isso, se ela manter, né, ela não tiver uma queda muito grande nessa frota, ela vai conseguir melhorar consideravelmente os seus resultados, e a gente está vendo isso acontecendo. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Porto Seguro. Eu sempre digo em todos os meus vídeos que não tem nenhuma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que almeja construir uma carteira de investimentos vencedora para você poder viver da renda dos seus investimentos. Ou seja, se você tem interesse em um prazo, em até 10 anos, você está vivendo de renda, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu faço uma análise da sua carteira de investimentos e te entrego uma nova carteira totalmente personalizada, uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição desse vídeo, é só você entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Valeu? Então, eu vou continuar aqui a análise. Cotação do dia 10 de fevereiro de 2023, R$ 26,60. Valor de mercado aproximadamente 17 bilhões. Então, é uma empresa que já tem um porte considerável na nossa bolsa. Não é uma gigante, mas também não é uma empresa pequena. Dividend yield de 4,4%. É um dividendo um pouquinho abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, mas a gente tem que avaliar também se ela tem potencial para pagar mais, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. O ROI de 11% é um bom ROI, quanto mais elevado, melhor. Eu gosto de ROI de pelo menos 10%. Então, 11% indica que a empresa está conseguindo rentabilizar de uma forma adequada o capital que está sendo empregado nela. É claro que quanto mais elevado esse ROI, mais rentável a empresa está sendo, mais eficiente. Margem líquida de 4%, é uma margem um pouco baixa, tá? Isso aqui é um ponto de atenção, mas é normal. Se você for investir nesse tipo de empresa, é um setor que a gente sabe, né? Principalmente aqui falando um pouco de seguro de carro, onde as pessoas querem pagar o que está mais barato, né? Então, é um setor que a margem tende a ser uma margem um pouco mais apertada, tá? Então, é uma margem abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente, eu gosto de margens de 10% ou mais. O indicador de preço, que é o preço sobre lucro, ela está valendo hoje 15 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, olhando para esse indicador, hoje, eu diria que a Porto Seguro ela não está barata nem cara. Quando está 15 vezes, eu diria que é um preço ok. Quanto mais abaixo de 15, mais ela pode estar descontada. E quanto mais acima de 15 vezes, mais ela pode estar cara. Mas vale ressaltar que no momento que a Porto Seguro está, diante dos resultados que ela apresentou nesse quarto trimestre, se ela continuar apresentando esse crescimento nos lucros, ela vai conseguir crescer bastante o lucro e talvez esse preço ainda esteja em um preço interessante.
tá? Então pode ser que pareça que não está barato, mas ela pode estar sim ainda com um certo desconto se a gente considerar a perspectiva de crescimento que ela tem mostrado aí nos últimos trimestres e que ela pode apresentar nos próximos trimestres. Entrando aqui no histórico de lucros da Porto Seguro, a gente consegue ver que é uma empresa que deu lucro nos últimos 10 anos com frequência, né? Ela conseguiu apresentar lucro em todos esses últimos 10 anos, vem pagando dividendos aí, que são as barras em verde, em praticamente todo o período. A gente consegue ver aqui no olho que ela costuma distribuir, né, na maioria das vezes, algo em torno aqui da metade, né, algo em torno de 50 a 40% dos seus lucros. Então, se ela quisesse, ela teria potencial para pagar mais dividendos. E um outro ponto que chama atenção, né, além da empresa dar lucro e pagar dividendos, é um lucro com uma tendência de crescimento. Olha só, a gente consegue ver que ela teve o melhor resultado em 2020, né, ela ainda não chegou novamente nesse patamar. 2022 realmente foi um ano que esse lucro piorou, mas tudo indica que se ela continuar do jeito que está, ela vai conseguir, nesse ano de 2023, apresentar um resultado muito forte. Continuando aqui a análise, quando a gente entra no histórico de cotações, lá em 2005 estava cotada por R$ 1,83, já chegou a ser cotada a quase R$30, então não tem muito o que dizer, né? A empresa gerou bastante valor para os seus acionistas no longo prazo. Vale ressaltar, além da mega valorização, ela também pagou dividendos aí durante todo esse período, então a empresa gerou sim muito valor para os seus acionistas no longo prazo, para quem comprou e segurou. Bom, agora para fechar aqui com chave de ouro, eu vou entrar no histórico dos resultados da Porto Seguro desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. E para você que está me acompanhando até agora e está gostando desse conteúdo, não sai do vídeo sem deixar o like, valeu? Vou reforçar com você. Clica aí no botão de curtir para poder me dar uma força. Então, ao finalizar, bom, a receita da empresa batendo recorde, crescendo bastante aí, praticamente todos os anos a receita cresceu. Isso aqui é muito bom, tá? Ver uma empresa que consegue crescer a receita com consistência. Quando a gente olha pelo lado do EBITDA, a gente consegue ver que o resultado, ele tá um resultado inferior, por exemplo, ao EBITDA de 2019, né? Então, a empresa esse ano de 2022, ela realmente sofreu bastante. Quando a gente olha para o lucro, a gente consegue ver que o lucro está inferior ao lucro de 2018, mas a gente já consegue ver que o resultado financeiro vem melhorando, se comparado com o resultado financeiro de 2021, a receita também vem melhorando e a gente consegue ver que agora ela está conseguindo encaixar melhor ali a parte das suas despesas com sinistro. Vamos olhar a margem líquida dela? Até antes da pandemia, ela tinha uma margem líquida de aproximadamente 7%. Então a gente consegue ver que agora essa margem líquida dela está de 4%. Então se ela conseguir voltar para aquele patamar de margem que ela tinha, com essa receita que ela vem apresentando agora, a gente pode esperar um ganho explosivo aqui se comparado com esse resultado de 2022. Ou seja, ela tem um potencial de no ano de 2023 apresentar um crescimento no lucro bem relevante. Então, por isso que eu falei ali que 15 vezes lucro, hoje, nesse preço próximo de R$26, ela ainda pode sim estar em bom preço, quiçá até descontada, porque ela tem realmente potencial para entregar um resultado muito forte agora no ano de 2023. Então, qual que é a minha opinião aqui sobre a Porto Seguro? Tirando aqui questão de margem, né, que eu não vou falar que é uma margem excelente que esse tipo de setor tem, né, uma margem um pouco mais baixa, é um negócio que eu gosto bastante. Por quê? Porque seguro a gente sabe que a pessoa paga para não usar. Ela tem um produto que a pessoa compra, não fica sem, né? Aqui no Brasil é difícil você andar sem seguro. A pessoa compra pensando em não usar, ou seja, vai pagar ali, às vezes não usa. Ela consegue monetizar, ou seja, ela consegue rentabilizar o dinheiro que ela está recebendo ali com a venda que ela fez. Ou seja, além de ter um ganho com a venda do seguro, ela também tem um ganho com o resultado financeiro. Somando tudo isso a uma empresa que vem apresentando lucro com consistência nos últimos 10 anos e pagando dividendos, na minha opinião, é um case que vale sim muito a pena investir. É claro, como sempre, eu sempre vou dizer, só tem que tomar um pouco de cuidado com o preço, tá? Mas esse tipo de empresa, você comprando aqui um bom preço, a não ser se você pagar muito caro, dificilmente você vai sair perdendo nesse tipo de negócio, tá? Porque tá em um setor muito interessante, líder de mercado, tem marca forte. Quem já fez seguro aí da Porto sabe que a marca Porto Seguro é uma marca forte. Então, assim, é um case que, na minha opinião,
vale a pena investir, mas é claro, dá uma analisada com calma. Isso aqui não é uma recomendação de compra, beleza? Mas de fato é uma empresa que eu gosto bastante. Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.